Olá, boa tarde. É com muita alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico de áudio está com essa competência do nosso amigo Sidney Coation. Na transmissão do programa está com a super competência e também com a responsabilidade do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Terceiro milênio hoje vem trazer um tema bem interessante, que é sobre o sentido da vida. E ao longo da história, grandes filósofos e pensadores quebraram a cabeça à procura da resposta para a pergunta: qual o sentido da vida? Baseado nessa reflexão, nós estaremos abordando este importante tema. E para falar sobre essa importante temática, hoje aqui junto conosco, nosso convidado, o nosso amigo, palestrante espírita, Alexandre Barum, que estará abordando este interessante e importante tema. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, para nos assistir pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo esta importante entrevista ao vivo e a cores, e desde já convidamos também você a deixar a sua like, a deixar a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, nos traz aquela energia e força para que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. Também informamos que o programa está sendo transmitido pela internet, para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. O sentido da vida. Este interessante, importante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Alexandre Barum. Alexandre, seja bem-vindo, que alegria novamente receber. É uma alegria nossa te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi no programa Terceiro Milênio, sempre com muita alegria e simpatia aceitando o nosso convite. A alegria também é minha, eu fico muito feliz de ficar aqui. Poder conversar com todos, e, se Deus quiser vai ser um programa muito bom. Que bom, hoje vamos falar sobre a questão da vida, o sentido da vida, né? Então, Alexandre, ao longo da história, grandes filósofos e pensadores quebraram a cabeça, né, à procura da resposta dessa pergunta: qual o sentido da vida? Quebraram muita cabeça. Na realidade, assim, só essa pergunta aí já dá para a gente conversar o dia inteiro, né, sobre o sentido da vida. E muitos filósofos quebraram a cabeça, mas a gente tem que se lembrar que muitos já trouxeram a resposta, mesmo antes de Cristo, né? Se a gente olhar os filósofos antigos, por exemplo, os pré-socráticos, vamos pegar aqui, que existiram mais ou menos entre 600 e 500 anos antes de Cristo. Então, assim, é interessante que os registros que a gente tem dos filósofos são chamados, o que se sabe dos filósofos antigos, são chamados registros doxográficos. O que significa doxográfico? Alguém falou a respeito deles, né? Porque muitos deles não deixaram escritos. E, na maior parte das vezes, os registros doxográficos que a gente tem, a primeira fonte é Aristóteles. Aristóteles era um cara muito complicado, porque ele queria, quando Platão criou a academia em Atenas e morreu, ele queria ser o sucessor, e não deixaram ele ser o sucessor. E daí ele saiu, criou outra escola e começou a negar muita coisa que Platão tinha dito, inclusive com uma visão extremamente materialista. Tanto que a maior parte das ciências que se tem hoje, materialistas, positivistas, são baseadas ou tiveram início em Aristóteles. Platão antes já tinha uma visão muito mais espiritual. A gente deve se lembrar que os filósofos não tinham a mesma religião mitológica que a população. Os filósofos tinham uma outra religião que chamava orfírica, baseada em Orfeu, que tinha os mesmos princípios do espiritismo moderno. Acreditava em reencarnação, acreditava que a pessoa evoluía a cada reencarnação e que depois que evoluísse um determinado número de vezes não precisava mais reencarnar. Bom,
Então, daí nós vamos pegar assim, o filósofo mais antigo que tem, Tales de Mileto. Se a gente vai olhar pelo Aristóteles, o Tales de Mileto se preocupava muito com a questão assim, qual a origem de tudo? Então, o Aristóteles dizia assim, olha, Tales dizia que era água, Anaximandro dizia que era o espírito, Anaxágoras dizia que era o ar, né? Então, Aristóteles criou que as principais substâncias da vida era terra, ar, fogo, enfim, e água. Bom, Tales de Mileto, ele falou assim, olha, tudo se origina da água. Mas o professor Reale, que escreveu a História da Filosofia, ele diz uma coisa importante, que ele não era um filósofo naturalista que tratava das coisas da matéria. Então, ele não dizia esta água que a gente bebe. Ele falava numa outra água, ou seja, ele falava num fluido, que é o que o Espiritismo hoje fala, que a origem de tudo é um fluido universal, fluido cósmico. Tá? Depois vem Anaxágoras. Anaxágoras, que uns dizem que foi discípulo de Tales, outros dizem que não, enfim, não interessa. Anaxágoras é diferente porque pela primeira vez ele deixou alguma coisa registrada, ele deixou um registro. E olha o que ele deixou registrado de frase, ele diz assim, aonde nasce, mudando um pouco a frase, mas aonde nascem as coisas, elas morrem. E tá, faz sentido, porque tudo que nasce morre. A morte é o contrário do nascimento, não o contrário da vida. Né? A gente continua vivo depois do fenômeno da morte. E daí ele diz uma frase fantástica assim, as pessoas oferecem justiça e deferência umas às outras através da injustiça, conforme a ordenação do tempo. Ou seja, o que nos parece injustiça, na realidade é uma justiça. Então a gente deve lembrar Emmanuel, no Caminho da Luz, que ele diz assim, vez por outras os espíritos evoluídos vêm para empurrar, para fazer a gente pensar de uma maneira diferente. Bom, então, o que acontece em relação ao sentido da vida? Quer dizer que muitos filósofos já explicaram para nós, só que nós interpretamos de maneira diferente. Existe um truque de mágica que o mágico começa a jogar uma bolinha para cima e daqui a pouco a bolinha desaparece no ar. A bolinha realmente não desaparece no ar, né? É que ele vai treinando o nosso cérebro a ver a bolinha subir e descer. E num determinado momento ele faz a menção que vai atirar a bolinha para cima e a bolinha, mas não atira. E a gente enxerga a bolinha subindo e enxerga a bolinha desaparecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro está sempre tentando dar sentido a tudo que a gente vê. A gente tem explicações para tudo, a gente tem que encontrar explicações para tudo. E nessas explicações a gente faz uma série de interpretações equivocadas, que são confortáveis para nós. A gente faz interpretações sobre o que é Deus. Ah, Deus está me perseguindo. É uma explicação, um sentido. A gente está dando porque a gente não consegue outra explicação. Aí a gente consegue falar mal, começa a diferenciar pessoas em questões de sexo, preferência sexual, raça, etc. e tal, porque aquilo ali faz sentido para a gente. A gente tenta dar este sentido para a vida. Então, num determinado momento, aquele sentido que a gente deu, se não está de acordo com o real sentido da vida, ele sofre um rompimento, né? E a gente entra... Então é uma questão que vários autores falaram de várias maneiras diferentes, que eles dizem assim, sempre que a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, o que é a vida, enfim? A vida é uma jornada de evolução através da autodescoberta. A gente faz uma imagem da gente, né? Até o filósofo Carl Richards, ele diz assim, a gente cria uma autoimagem e passa a vida toda defendendo essa autoimagem. Então eu crio uma autoimagem a meu respeito, eu sou bonito, sou forte, sou inteligente, sou honesto, sou isso, sou não sei o que, né? Aí vem a vida e rompe. Aí vem a vida e me oferece dinheiro e eu descubro que eu não sou tão honesto. Aí vem a vida e me faz qualquer coisa e eu descubro que eu não tenho tanta paciência. Aí eu julgo que determinados grupos sociais são assim ou assado e vem a vida e me mostra que eu estou totalmente errado. E a gente, quanto mais distante a gente está do verdadeiro sentido da vida, mais choque a gente sente. E é interessante notar que existe um livro chamado Choque de Civilizações, de um cara chamado Samuel Huntington, que ele diz o seguinte,
que hoje os verdadeiros conflitos não estão entre os países, mas entre os grupos sociais, entre as culturas. E ele diz uma coisa interessante, que assim, a gente define uma cultura não pelo que a gente é, mas pelo que a gente não é. Se eu digo assim, eu sou um homem, eu digo assim, eu não sou uma mulher. E ele diz assim, e para mim firmar minha posição como homem, eu passo a atacar o que eu não sou. Certo. Então, a gente quer... Bom, então a gente não tem muita certeza do que a gente é. E como é que a gente passa a ter certeza? Bom, todo mundo tem que compartilhar a minha opinião. Todo mundo tem que ter mesmo partido político meu, mesma religião, mesmo time de futebol, mesmo não sei o que a gente faz. Passa essa vida nesse esforço de tentar convencer os outros de que a gente está certo, para que todo mundo convença a gente de que a gente está certo. Então, conforme esse castelo ilusório que a gente constrói em volta de nós mesmos vai se rompendo, a gente vai descobrindo o que é importante e o que não é importante. A gente vai se descobrindo como a gente não é. E é interessante, o Carl Jung diz isso muito, que a gente não consegue viver com a gente mesmo. A gente tem medo de quem a gente é. Né? Então, chega a determinados momentos da vida que tu é obrigado a te encontrar contigo mesmo. Caso da pandemia agora. Olha, tu passa trabalhando muito, tu passa varrendo muito a casa, tu passa lendo muito, tu passa olhando muito futebol para não descobrir quem tu é. Tu foge de ti mesmo. Aí vem a vida e diz assim, bom, agora tu vai ficar em casa. Ou agora tu vai ficar doente. Ou agora tu vai ficar velho. Tu já não pode mais fazer... Bom, tá no momento de tu te encontrar contigo mesmo. Então, a vida é isto, é essa jornada de autodescoberta, da gente começar a tirar as velhas coisas do armário, criar coisas novas, reimaginar, repensar. Claro que o fim de tudo é o que Jesus dizia, olha, o amor é o que mantém tudo, etc. E a gente diz assim, eu amo, mas daqui a pouco alguém nos diz qualquer negócio e a gente já se ofende, já não ama tanto, já não perdoa tanto, já não sei o quê. Então, o que vários filósofos disseram foi isso. Olha, existe um sentido muito mais profundo. Então é interessante notar, assim, em termos de filósofos, e é uma pena que o Espiritismo hoje se dedica tão pouco à filosofia espírita, já que Allan Kardec criou como filosofia, né, que quando nós pegamos ali Descartes, por exemplo, que disse que a hipófise era a ligação do espírito com a matéria, e ele fala muito nessa questão metafísica, que na época chamava de metafísica, né? Depois vem alguns filósofos, como David Hume, por exemplo, que o pessoal, se tu vai ler em qualquer livro, o pessoal diz assim, David Hume era um cara voltado para o empirismo radical inglês. O que significa empirismo? Só conta as experiências da matéria que eu tenho. E isso deu base para essa ciência materialista, para essa visão materialista que a gente tem da vida. Só que se a gente vai ler o livro do David Hume, tem uma parte que ele diz assim, bom, essa filosofia natural, ou seja, da física, do experimento, não sei o quê, ela deixa a gente ficar um pouco menos ignorante. Mas a filosofia moral ou a metafísica, quer dizer, essa da espiritualidade, mostra que a nossa ignorância é muito superior, muito mais vasta do que a gente pensa. Então, existe um esforço de grandes pensadores, principalmente históricos, de dizer assim, olha, a vida é mais complexa do que a gente pensa. E num determinado momento da história começa a haver essa necessidade da gente explicar tudo através só da ciência materialista. E a gente se torna materialista. E a gente vai perdendo o sentido da vida. Aí acontecem determinados fatos que nos retornam ao sentido da vida. O que é? Nós evoluirmos como pessoa de maneira moral e intelectual, aprendemos a nos respeitar, aprender a nos amar, aprendemos a construir a nossa história e a história da civilização onde nós estamos através do amor, que é uma coisa tão difícil, né? Através do perdão, é uma coisa tão difícil. Mas muita gente já nos diz que é para fazer isso, né? De diversas maneiras. A gente que reinterpreta. Então, quando a gente interpreta os filósofos pré-socráticos e diz que eles eram muito toscos nas coisas que eles falavam, ou interpreta David Hume, por exemplo, e diz que ele era um materialista, na realidade, não é o que eles disseram, é o sentido que nós damos para poder explicar.
Então a gente quer transformar a vida de uma maneira que a gente entenda. E aí é muito importante quando a gente percebe que o Evangelho nos diz o seguinte, olha que tem que ter humildade. O que é humildade? É entender que a vida não é o que a gente pensa. A vida é o que é. Não adianta eu falar dos meus títulos, da minha inteligência, das minhas habilidades. A vida é muito superior a isso. A vida é uma outra coisa. E o objetivo que nós estamos aqui é descobrirmos nossos erros, trabalharmos nossos erros, como diz Joana de Ângeles, quer dizer, conviver, não combatê-los, trabalhar com eles, entender, entender de onde eles vêm e conseguir transformar eles a partir do entendimento, não a partir de que se fazer, vamos simplesmente bloquear eles, porque daí nós vamos criar um monte de pessoas com problemas sérios, Então, conseguir trabalhar com eles e a partir daí, desse entendimento das nossas carências, das nossas deficiências, nós irmos evoluindo. E é interessante que duas coisas. Uma que Allan Kardec disse. Allan Kardec disse o seguinte: se nós não estudarmos a vida e os nossos efeitos, nós vamos aprender às próprias custas. E Carl Jung diz o seguinte: sempre que a gente não aprende com o resultado negativo das nossas experiências, a gente força a consciência cósmica, ele não diz Deus, mas a consciência cósmica, a repetir a experiência tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente aprenda. E o que é a educação? A educação é justamente a gente aumentar a sensibilidade para aprender. Quanto mais rápido a gente conseguir aprender, menos sofrimento nós vamos ter. Quanto mais tempo a gente perder pensando no que é a vida efetivamente, o que é importante efetivamente, mais rápido a gente vai conseguir ver. Então nós estamos numa sociedade hoje que nos diz assim, qual é o sentido da vida? Carro do ano, namorada cheia de silicone, muito dinheiro no banco, não sei o que, não sei o que. E daí, como diz na Bíblia, isso tudo passa. Isso tudo rompe. E esse passar vai criando uma ansiedade, uma raiva, porque a gente não tem o que a gente imagina que é o sentido da vida. Quer dizer, a gente submete o nosso espírito a isto, a esse festival de mídia, de não sei o que, a gente submete a isso. E existe uma frase do catolicismo medieval que diz assim, dentro do pecado está o próprio castigo. Então assim, quando o sentido da vida para mim é ter um carro novo e eu não tenho, eu já sofro com isso. Quer dizer, eu não estou pensando em ter evolução espiritual, eu estou pensando em ter a matéria, se eu não tenho, eu já sofro. Eu estou pensando em ter vaidade, eu não tenho, eu já sofro. Eu estou pensando em ser o mais bonito, eu não sou, eu já sofro. Quer dizer, o sofrimento já traz dentro esses desvios que a gente tem. Aí a gente começa a entrar em conflito. Em conflito por quê? Porque a gente está procurando a felicidade no lugar errado. Sim, quando a gente não gera o conflito também externo. Claro. O que Jesus vem dizendo? Qual é o sentido da vida? Olha, a vida não é matéria, a matéria é um estágio. Matéria é um estágio. O que vocês têm que conseguir é coisa para outro plano, que é onde vocês vão ficar, não é aqui. E a gente passa a vida toda gastando a nossa energia para conseguir coisas aqui. Posição social, dinheiro, carro, casa grande, mulher bonita, etc e tal, corpo perfeito, todo esse cabedal de coisas. E as coisas vão rompendo de uma maneira ou de outra e a gente vai entrando num sofrimento. E daí vem uma pandemia e diz assim, bom, agora tu tem que ficar em casa sozinho contigo mesmo. E aí as pessoas entram em parafuso. Hoje um colega mesmo estava dizendo assim, teve gente que se suicidou, entendeu? Porque tu estava procurando exatamente o lugar errado. Mas Jesus tinha dito, olha, o lugar certo está aqui. É a evolução espiritual, crescimento espiritual através da evolução moral, ética, etc. e dos conhecimentos. Basicamente é isso aí. Então, diante dessas reflexões que também tu vem nos trazendo, esse sentido da vida, fica aquela pergunta que muitas pessoas fazem, inclusive tu chegou a entrar um pouquinho, por que nós estamos aqui, ou seja, por que estamos aqui na Terra? Bom, a gente tem que entender assim, a gente, vamos fazer uma analogia, Quando tu pega um soldado no exército, que está aqui no quartel em Pelotas, não sei o quê, daqui a pouco ele resolve fazer curso de sobrevivência na selva.
Ele vai ficar molhado, passar fome, comer bicho no meio do mato, pegar chuva, etc. E tal. Por quê? Porque ele sabe que quando voltar, ele está numa categoria melhor. Ele tem um treinamento melhor, física, mental ou até profissional, ele está numa categoria melhor. E financeiramente também. Financeiramente também. Bom, então, o que nós viemos fazer na Terra? Na Terra nós viemos ter um choque de evolução. Bom, então a gente tem que perceber bem o que acontece na Terra. Primeiro, espírito, a não ser que tenha algum problema, né, de ligação, de sintonia, etc. Espírito não sente fome, espírito não sente frio, espírito não precisa de roupa, espírito não precisa de um monte de coisa. Aqui nós precisamos. Então aqui nós vamos ter que nos pôr à prova de uma maneira muito mais bruta, como um cara que vai para o ambiente da selva. Aqui nós conseguimos ser hipócritas. No ambiente espiritual nós não conseguimos, quer dizer, todo mundo enxerga o perispírito, todo mundo. Aqui nós podemos dizer assim, oh, madeira, como é que vai? Não gosto de madeira, eu posso esconder. Né? Aqui eu posso vivenciar esse tipo de experiência. Aqui, e a gente vê muito na literatura espírita, que às vezes os espíritos um pouco mais elevados dizem assim, não, daí passou por nós um espírito menos elevado, mas não nos percebeu. Aqui tu convive com pessoas espiritualmente mais elevadas, espiritualmente menos elevadas. É um choque de experiências muito grande, de coisas que tu tem que passar, de sensações que tu tem que passar. Então, na realidade, a encarnação é uma aceleração da evolução. Tu acelera muito mais porque tu vivencia de uma maneira bastante intensa, né? Porque te dói, porque tu tem carência, porque os apelos sociais são diferentes, porque tu tem dificuldade de mobilizar, de movimentar, tu tem dificuldade de tudo. Se chover, tu vai sofrer, se fizer calor demais, tu vai sofrer, tu sofre com as consequências. Então é um choque de evolução. Então nós estamos aqui justamente para acelerar a nossa evolução. Né? De uma maneira ou de outra, sofrendo, vivenciando, tendo experiências, etc. Para conseguir evoluir. Que, claro, a gente podia fazer no plano espiritual? Podia. Mas a gente não sofre o mesmo impacto daqui. Quer dizer, um soldado aqui no quartel pode descobrir como é que é a sobrevivência na selva? Pode, ele pode ler um manual e descobrir um monte de truque, mas é diferente de vivenciar. É diferente do que vivenciar. Ou seja, podemos sim dizer assim que a Terra é como se fosse uma selva. Viemos para cá para experienciar, para aprender. Tu vê que várias... Porque na selva, quem vai para a selva, os militares, não só os militares, outras pessoas que vão para a selva, eles muitas vezes desenvolvem técnicas lá que é necessário para poder sobreviver. Claro. A mesma coisa que na Terra, a gente vai desenvolver intelectualmente e também moralmente, porque a gente convive um com os outros. Claro, e a maneira de pensar, a maneira de enxergar o problema, a maneira de vivenciar. Então a gente diz assim, se eu estivesse lá eu faria assim, sim, mas quando tu tá lá é diferente. É uma coisa assim, tu falar sobre guerra, outra coisa é tu participar de uma guerra, verdade. São coisas diferentes. A tua maneira de pensar, o teu entendimento, tanto que se a gente olhar a história da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, quando iniciou, todo mundo ia com orgulho, achava maravilhoso participar de uma guerra. Quando voltou, todo mundo voltou deprimido. Né? Todo mundo voltou, por que nós fizemos essa loucura de matar tanta gente? Né? Então, assim, a maneira de pensar nossa se modifica muito. Por isso que os espíritos se referem aqui como escola, como hospital. Né? Como laboratório. Presídio, prisão. Né? A gente está vivenciando coisas que a gente precisa. Né, para a nossa evolução. Né? Perfeito. Quem de nós já não se perguntou por que nascemos em situações tão distintas ou tão diferentes? Quem de nós, em algum momento, não tem se perguntado? Se somos todos iguais, Deus não criou todos iguais, por que há tanta diferença? Será que Deus tenha premiado uns e esquecido dos outros? Ou tenha tirado, né, os dados para cima, quem caiu dentro do balaio está salvo, quem caiu por fora está esquecido? Pois é. Assim, a gente tem que entender que é aquela coisa do sentido da vida, né, que, aliás, essa pergunta está muito boa dentro do contexto do sentido da vida. A gente dá um sentido da vida a partir da nossa visão material. Os espíritos dão o sentido da vida a partir da visão espiritual. Espiritual. Quer dizer, para um espírito, pouco importa se tu está rico, importa a experiência que tu está vivendo. Né? Para nós, então, é muito importante se eu nasci
numa família um pouco mais rica, um pouco mais pobre, né, com condições ou sem condições, não sei o quê. É importante a gente aprender e entender uma coisa seguinte. Cada um está vivenciando a experiência que precisa. As experiências não são melhores ou piores que as outras. Nós estamos vivendo a experiência que nós precisamos para aquele nosso momento evolutivo. E não quer dizer que eu tenho mais dinheiro, tenho menos dinheiro, tenho mais inteligência, menos inteligência, que eu sou superior ou inferior a alguém. E eu vou relatar 2 casos, assim, para a gente conseguir entender. Um dia desses, o pessoal estava distribuindo pãezinhos e ali perto do Big, supermercado Big, tinha um rapaz mexendo no lixo, procurando comida no lixo. E passou o pessoal e disse assim, quer um pãozinho? E ele, não, obrigado. Não, mas nós estamos dando de graça. Ele chegou e disse, não, pode deixar para quem precisa mais que eu. Então, às vezes um espírito que a gente julga do ponto de vista material como sendo uma pessoa inferior a nós porque está procurando comida no lixo, na realidade são as últimas experiências que ele tem de se desprendimento da matéria, ele é um espírito muito superior a nós. Então olha a condição moral desse rapaz que estava procurando comida no lixo, que eu presenciei, que diz assim, não, tem gente que precisa mais que eu, deixa para os outros. E o Divaldo conta uma história que ele vivenciou junto com o Chico, de uma senhora que cuidava de uma menina, a menina com sérios problemas físicos e psicológicos, que não se desenvolveu só a cabeça, o resto do corpo não, e não conseguia falar, etc e tal, e que elas moravam numa choupana no meio do mato. Então no Natal o Chico Xavier estava muito triste, não sei o quê, e a espiritualidade disse, olha, vai passar com eles lá, e ele comprou o que podia e passou, não sei, bom. E aí o Divaldo contando que um dia ele desencarnou, e eles foram, não, o primeiro Chico convidou ele para lá, e o Divaldo dizendo assim, olha, quando eu cheguei lá, vocês não imaginam, era uma cúpula de luz e vinha um facho de luz do céu que despejava bênçãos. E depois, quando ela faleceu, nós fomos lá e vimos a mesma... A menina? Em cima da choupana. Em cima da choupana. Quem faleceu? A menina? Faleceu a menina. Certo. Né? E depois faleceu a senhora também. A senhora, bom, correto. então, isso assim, era uma cúpula de luz, de espíritos à volta, e quando ela faleceu, se ouvia um coro de crianças cantando. Então, uma outra senhora que viveu com ela disse assim, não, é o último resgate que nós temos na Terra. E se nós observarmos as pessoas naquelas condições, nós vamos dizer assim, pô, é uma gente miserável, não tem nada, é um problema social. Né? A gente se acha como uma solução social e os outros são um problema social. E espiritualmente já estava muito mais evoluído. Então, não interessa se a gente veio andando numa Ferrari, ou se a gente está andando de ônibus, ou está se arrastando no chão. Nós temos esta experiência porque nós precisamos desta experiência neste momento. Não é melhor nem pior que nenhum. Pode ser mais sofrido ou menos sofrido do ponto de vista material. E se a gente está passando bem, conforme diz Joana de Anjos, sem murmurar, a gente está resgatando uma questão espiritual bastante grande. A gente está cuidando da nossa evolução espiritual. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo a nossa experiência, é a que nós precisamos. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. A gente pode não gostar, porque a gente, lá fora, antes, a gente não trabalhou de maneira direita. Então, é por isso que Chico Xavier disse assim, se a gente quer uma experiência melhor no futuro, tem que começar a fazer agora. Começar a fazer agora. Exatamente. Porque hoje já somos o reflexo do que fomos no passado. E é importante a gente notar, porque a gente tem muito essa visão de karma, né, que é uma coisa que vem meio da Índia, essa visão de karma, que assim, eu estou pagando o que eu fiz no passado. Não. E a gente tem que abandonar essa ideia de pagando. Eu estou numa faixa vibratória que eu ainda sintonizo com isto. Quando acontece uma violência comigo, não é porque eu estou pagando o passado, é porque eu ainda sintonizo violência. Eu tenho essa sintonia com violência, eu tenho que tirar essa sintonia de violência do meu corpo. Então, no momento que eu consigo me liberar completamente disso aí, as coisas param de acontecer comigo. Aí a gente começa assim, mas eu não sintonizo violência, mas eu gosto de ver filme de guerra, gosto de ver filme de cowboy, gosto de ver filme de morte, gosto de assistir Big Brother para fofoquear, gosto de ver novela para poder... Gosto de ver meu time ganha para mim poder debochar dos outros.
E daí as coisas acontecem comigo e eu digo, mas por que Deus está me perseguindo? Está me perseguindo porque tu sintoniza. Interessante que tu coloca. A gente vê nas redes sociais quando acontece um crime e quem acaba falecendo, desencarnando é o criminoso. A gente vai ver os comentários lá. Milhares de comentários, menos o CPF. Né? Inclusive espíritas. Inclusive espíritas. E a gente não se dá conta que enquanto ele está aqui, ao menos a gente enxerga. Quando ele está do lado de lá, a gente não sabe onde é que ele anda. Pois é pior ainda, né? É verdade, né? Então a gente, como tu disseste, muitas pessoas acabam sintonizando ainda com a violência. Claro. Porque a gente acaba alimentando a violência. Claro. É importante notar, né, aquele exemplo que todo mundo conhece, da Madre Teresa de Calcutá, quando pediram para ela gravar uma propaganda contra a guerra, ela disse, não vou falar. Eu posso falar a favor da paz. Agora, se eu começar a falar de guerra, eu vou trazer guerra para dentro de mim. E a gente não sabe viver em paz. Pode ver. Se tu tá em casa, pandemia, não pode sair de casa, não sei o quê, em seguida tu fica incomodado. Tu já quer arranjar uma encrenca, tu já quer procurar alguma coisa para fazer, tu já quer... A gente não consegue sintonizar com a paz. Por isso que a gente dificilmente atinge a paz. As coisas nos pegam porque a gente ainda sintoniza com os problemas. E mesmo que a gente não entenda. E daí vem a vida, como a gente começou a falar, quer dizer, o sentido que a gente dá é este, que a gente precisa de guerra, né, a gente vive com esse espírito belicoso, né? Bom, daí a vida vem e diz assim, olha aqui, ó, deu para ti, agora tu vai sofrer um pouco. Entendeu? Aí quando a gente sofre, a gente diz, eu queria estar em paz, eu queria morar no meio do campo, sozinho, sem problema nenhum. Pois é. Eu trocaria tudo que eu tenho para ter a paz. Teve um ministro que pegaram ele roubando com uma mala de dinheiro, foi para ele, e um comentarista disse assim, após que essa hora ele queria ser o porteiro do prédio, não o ministro. Claro, quando acontece um acidente com a gente diz assim, pô, eu queria ter um empreguinho humilde e ficar longe de tudo isso aí. Na nossa trajetória, muitas vezes é necessário essa questão da dor. Claro. Né? Que a dor faz a gente despertar, a gente acordar, enxergar melhor. Principalmente esse respeito sobre a vida, né? Claro. A dor nos ensina muita coisa. E o Emmanuel diz muito bem quando ele diz assim, a gente devia tirar 5, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, para pensar como a vida é curta. E se dar conta do que vale e o que não vale efetivamente. A gente percebe que a maior parte das vezes a gente perde a maior parte do nosso dia correndo atrás de coisas que não valem. É verdade. São 17 horas e 35 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso convidado, o nosso amigo Alexandre Barum, que vem falar sobre este importante e interessante tema, que é sobre o sentido da vida. E a gente agradece a muitos dos nossos internautas que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook do Terceiro Milênio. Estou deixando ali as suas likes. A gente está acompanhando aqui quando pode. Eu não posso muitas vezes me perder do raciocínio do nosso convidado. Quando dou uma olhadinha aqui, vejo muitas pessoas estão deixando as suas mensagens, estão deixando suas likes. Queremos assim agradecer profundamente o carinho e a atenção de todos vocês pela audiência, pelas likes, pelas mensagens. A gente sempre lembra que essas mensagens nos trazem uma energia muito boa, muito positiva, que nos ajuda a gente a continuar na missão com fé da nossa. Então, nosso muito obrigado. Um beijo, um abraço a todos vocês. Alexandre, e quanto às nossas capacidades? Porque cada um tem umas capacidades diferentes. Sim. Outros já trazem, outros desenvolvem aqui na Terra. Será que Deus nos criou assim tão diferentes também uns dos outros? Por que o Alexandre é tão inteligente? Ele tem uma facilidade de pegar as coisas. Fazer cálculo, então, para ele é brincadeira. Ele brinca com cálculo, enquanto outros têm uma grande dificuldade. Não, assim, ó, a gente tem que perceber uma coisa muito interessante. A gente nasce com... Claro que nós temos habilidades e nós vamos desenvolvendo essas habilidades conforme a gente vai reencarnando. Mas não quer dizer que a gente nasça com todas as habilidades. Então, vamos dizer assim, ó, uma boa parte de nós que estamos encarnados aqui
hoje no Brasil, falando português, nós já encarnamos na Europa, já encarnamos em outros continentes, talvez na África, talvez na Ásia. Ou seja, teoricamente nós deveríamos saber todos os idiomas. Teoricamente nós já aprendemos, já estudamos matemática, geografia, história, nós deveríamos saber isso aí. Mas nós não viemos com todo o potencial do nosso conhecimento, nós viemos com as habilidades que são necessárias àquela experiência que a gente vai ter. Entendeu? Então, como que se explica isso aí? A matéria é muito mais densa, muito mais pesada. O ajuste do espírito à matéria não é uma coisa muito fácil. Tanto que os processos reencarnatórios são processos complexos. Né? E é uma das coisas que o pessoal tem que se dar conta, principalmente quando se fala em termos de aborto, de suicídio. Quer dizer, uma reencarnação ela exige um planejamento longo, difícil e demorado. Não é uma experiência pueril, não é uma experiência... Né, vai lá, já vai reencarnar. Vai lá, reencarna, não é... Pega o ônibus, o avião, tu já está em Porto Alegre. Não, é uma já coisa está em São Paulo. E daí tu pega toda essa experiência que foi construída em torno de ti, para te poder evoluir, e daí daqui a pouco tu vai lá e apaga a luz porque tu não quer mais, porque tu cansou, porque tu não quer bom. Então, dentro dessa construção, inclusive a nossa capacidade mental, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade física é construída. Então eu posso ter sido um grande atleta no outra encarnação, mas agora, para esta experiência que eu tenho que viver, nesta encarnação, eu não vou vir com todo o meu potencial físico. Eu vou vir com alguma coisa, nem todo o meu potencial mental. E daí é o que leva a ciência materialista a entender de uma outra maneira. Você diz assim, olha, na realidade, quem tem determinado DNA ou quem tem determinada condição no cérebro, nasce em determinada condição A ou B ou C. Né? Então, eles julgam aquilo ali como a causa da tua intelectualidade superior, então eles pegam... Depois que Einstein morreu, se conservou o cérebro dele, se descobriu que tinha mais 2, 3 voltinhas. Então se diz assim, ele era um gênio porque o cérebro dele era mais assim, menos assim. Não, ao contrário. Quando ele era espírito, foi planejado um cérebro mais assim, menos assim, para ele poder desenvolver aquela genialidade. É como um cirurgião, né? Ele, antes de reencarnar, também há um planejamento, ou seja, o seu sistema nervoso, né, tem que estar de acordo para que ele possa ser um cirurgião, claro. Porque ele não pode tremer na hora da cirurgia. Claro. O seu sistema nervoso é diferente, né, do que nós. Sim, exato. Eu tenho uma teoria, né, a gente fala, a Bíblia fala, em outros textos orientais falam da vinda dos gigantes, né? Num determinado momento vieram os gigantes para cá. E o pessoal fica procurando ossos de 3 metros de altura. Na realidade, o que aconteceu? Num determinado momento, segundo Emmanuel fala, começaram a reencarnar espíritos aqui com uma capacidade muito... Por quê? Porque saíram do país Capela ou outro do planeta onde estavam e vieram para cá. Claro, então tu imagina assim, um pessoal que vive sem conhecimento nenhum e daqui a pouco começa a surgir espíritos muito mais evoluídos, tu tende a chamar eles tu vê eles como seres superiores, né? Então, claro, naquele momento eles vieram com algumas capacidades. Então, o espírito que dominou a matéria não é a matéria que domina o espírito. Certo. O espírito sofre as consequências da matéria, mas quem domina... E é por isso que a gente tem que entender e isso tem vários médicos hoje que falam isso aí, né? Principalmente a doutora Anete Guimarães, etc. A doutora Anete Guimarães até diz o seguinte, tem 100 pessoas numa sala, né? E uma pessoa está lá no canto, outra entrou aqui doente, a lá do canto já pega a mesma doença. Então, assim, a nossa condição espiritual que determina a nossa condição física e não ao contrário. Se tu tá de bem, se tu é uma pessoa em paz, tu tá em equilíbrio, não sei o quê, tu tem uma condição física muito melhor, resistência à doença muito melhor, etc. do que uma pessoa perturbada, que muitas vezes acaba adoecendo do nada, né? E existe doenças, inclusive, psicossomáticas. Tu tem uma condição de desequilíbrio mental tão grande que acaba se refletindo no corpo. Tu acaba tendo isso, uma série de doenças, né? Perfeito. E por que Deus assim permite haver na Terra... haver uns na Terra com tanto e outros com tão pouco? As pessoas às vezes perguntam isso, né? Pô, por que eu não nasci
uma condição financeira melhor, uma... um conforto melhor. Eu não queria ser rico, não precisava ser rico, um pouquinho melhor. Alô, o Alexandre, pô, olha lá, oh, filho, olha de quem que ele é filho, olha a mãe de quem ele é, pá, nasceu uma situação melhor. Eu não poderia ter nascido um pouquinho igual. A gente tem que se dar conta, quer dizer, quando a gente analisa do ponto de vista material, eu tinha um amigo do Chico Xavier que chegou para ele e disse assim: pô, Chico, eu sou uma pessoa que me dedico à caridade, que eu trabalho, que faço não sei o que, e meu vizinho não faz nada e tem um baita carro, uma baita casa, não sei o que. E o Chico olhou para ele e disse assim: meu amigo, nós estamos colhendo, ele está plantando. Tá certo, Tem no livro Voltei... Nós estamos colhendo. Nós estamos colhendo. No livro do Chico Xavier, no livro Voltei, ele relata, então, um espírito que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que desencarna e relata o desencarne dele. E tem uma frase que ele diz assim: eu nunca imaginei que pequenos objetos pessoais nos prendiam tanto na hora do desencarne. Então, assim, se tu tem um grande apego à matéria, se tu justifica a tua vida pela quantidade de matéria que tu tem, olha o problema que tu vai ter. O problema para se libertar disso, né? Então a gente trabalha lá no Hospital Espírita, né? Na sessão mediúnica, e a quantidade de irmãozinhos que chegam lá, que eles estavam tão apegados à questão do alcoolismo, da droga, que eles não conseguem ir embora. E o doutrinador pergunta assim: mas tu tá feliz? Não tô. Mas ele não consegue ir embora, ele está tão preso à matéria. Então, quando a gente começa a olhar do ponto de vista espiritual, a gente diz assim: pô, tomara que eu não seja rico. Do ponto de vista material, tomara que eu seja rico. Entendeu? Tomara que eu tenha muita matéria. Quando chega do ponto de vista espiritual, tomara que eu não tenha muita matéria para não me comprometer muito. Então, quando os espíritos dizem que a riqueza é uma prova muito mais complexa que a pobreza, a gente não entende. Então, é fácil a gente entender a vida espiritual. É só pensar o contrário. Quando a gente diz assim: aqui é muito bom comer carne, cerveja, carro do ano, etc e tal. Do ponto de vista espiritual, não é. Aqui é muito bom a gente desaforar uma pessoa, vencer uma pessoa numa disputa, do ponto de vista espiritual, não é. Então, todas as coisas que a gente diz, aqui é muito bom a gente pegar e matar um assassino do ponto de vista espiritual, não é. Quando a gente começa a pensar do ponto de vista espiritual, por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque o sentido que nós damos é do ponto de vista material. E é difícil entrar na nossa cabeça que muda tudo. Né? Então, quando o pessoal diz assim, que quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, então imagina assim, perguntas totalmente ao contrário. Imagina outra realidade, outras coisas que são importantes. Então, tu vai ver a pessoa mais humilde sendo a mais importante, ou pessoas extremamente ricas e poderosas, extremamente comprometidas. Né? Então, quando a gente está nessa situação de dizer assim, pô, eu não ganhei nada, não tenho nada, não sei o que, tem que agradecer. Tem que agradecer. Agradecer a experiência. Se passar o bem, agradecer. E aquela situação, não adianta a gente querer ter alguma coisa, ou querer ser o que o fulano é, se aquilo também não faz parte, né? Não é da nossa evolução. Não é a nossa prova. Da nossa prova, não faz parte, né? Claro. Para que ele faz parte. Claro. Né? Muitas vezes, conforme tu relatou aqui, é uma experiência que ele precisa vivenciar, mas nós não precisamos vivenciar aquela mesma experiência, a nossa experiência é outra. E eu vou dizer um negócio que eu já vivi na carne, né? Quando a gente vive na carne, não vou contar o meu caso, porque é muito longo, mas eu vou contar o caso do espírito, acho que foi a Maís Braga que contou esse caso, que um determinado doutrinador falava, fazia palestras, não sei o que, defendia o espiritismo, não sei. Aí um dia chegou e disse assim: não vou poder mais participar do trabalho, porque agora eu ganhei uma herança e eu tenho que administrar o dinheiro. E o Chico Xavier, ele conta um caso que um dia ele estava embarcando para pegar um emprego em Belo Horizonte, e até já falei isso aqui, e uma criança chegou para ele: tio Chico, e ele não embarcou no trem porque a criança está chamando ele. Que ia ser um emprego fantástico para ele ia ganhar bastante, etc. E tal. Aí, quando a criança chegou perto dele, ele disse: o que tu quer, meu filho? Ele disse: uma flor para ti. E ele perdeu o trem, perdeu o emprego. E ele disse assim: eu agradeço imensamente aquela criança, foi o momento mais importante da minha vida.
entendeu? Porque ele não foi, se ele tivesse ganhado muito dinheiro, a visão dele da vida seria totalmente diferente. Com certeza. E tu estava falando sobre o Chico e essa situação, né? Eu me reporto, né, algumas leituras que eu fiz, né, sobre até a vida do Chico. O Emmanuel sempre dizia para o Chico: Chico, é preferível que te falte 1 milhão do que te sobre 1 centavo. Impressionante. O Emmanuel falava isso para o Chico. É preferível que te falte 1 milhão do que te sobre 1 centavo. Pelo trabalho que vem para realizar. O Emmanuel sabia que as coisas materiais, né, poderiam ser um grande empecilho, né, para o trabalho que ele tinha que desenvolver. Claro. Por isso que o Chico nunca teve nada, né? Claro, quem de nós ganhando um dinheiro, a primeira coisa que tu diz, como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou... E já passa a ser uma dor de cabeça para ti. Já passa a ser. Primeira coisa, tu já te vincula, tu já passa, pensa várias vezes no dia assim, quanto será que está rendendo o dinheiro? Tu já te liga no dinheiro imediatamente. É uma atração extremamente difícil da gente conseguir vencer. É bem difícil. Rapidamente até trazer aqui um fato verídico, né, que nos conta isso, é o Richard Simonetti, hoje na espiritualidade, em um dos seus livros, ele relata que existia um médium espírita, né, e que ele brincava no dia seguinte com os amigos, com os companheiros espíritas: essa noite eu estive na tua casa, essa noite eu trabalhei lá, essa noite eu fui lá. Ele no momento do sono, ele se desprendia do corpo, se unia com a equipe espiritual e participava das atividades dos trabalhos, ou no centro espírita, ou aí na tua casa, né, aplicar um passe. Então ele relatava os trabalhos que ele fazia durante a noite. Só que, com o passar do tempo, ele era construtor, ele começou a construir muitas casas. Passou a construir prédios. Viu que era mais rentoso construir prédio, começou a se intensificar mais na construção dos prédios. E na medida que ele começou a intensificar mais na construção dos prédios, né, as suas preocupações começaram a aumentar. É mais gente, mais funcionários e mais dinheiro que estava recebendo, né? E aos poucos o seu desdobramento no sono começaram a diminuir. Chegou a tal ponto, né, que um dos seus desdobramentos, o seu amigo espiritual lhe advertiu: meu filho, te dedica mais às questões espirituais. Tu está construindo tanto, que vai chegar um ponto que quando tu desencarnado não vai ter um lugar para morar aqui no céu. Ele chamou a atenção dele. Mas tu vê que a gente, para estudar espiritismo, nem precisa pegar nenhum livro do Allan Kardec, nem nenhum livro espírita, é só pegar a Bíblia. Né, que quando Jesus diz assim: te preocupa primeiro com as coisas do céu, que o resto vai ser dado por acréscimo. Vem por acréscimo, né? Por consequência. Exatamente. Então, por que pessoas boas, né, e algumas pessoas falam isso, por que aquelas pessoas boas sofrem tanto? Passam tanto trabalho, passam por inúmeras provas, por dificuldades enormes e, além disso, em muitas dores. As pessoas se perguntam: pô, mas aquele fulano de tal só faz as coisas erradas. Olha só o que ele faz. Olha a vida que ele tem, nunca passou uma dificuldade, nunca teve dor, enquanto outro que é bonzinho, quer o bem dos outros, pratica o bem, está sempre com enfermidade, sempre com dificuldade, sempre com problemas. As pessoas às vezes perguntam, fazem esse tipo de pergunta. Bom, isso aí, essa questão assim, embora seja extremamente difícil da gente entender, é extremamente fácil da gente explicar, né? O que acontece? Quando tu está na faculdade, tu vai fazer um curso de matemática, vamos dizer, ou engenharia, os problemas que vão ser dados para ti são difíceis. Eles não vão te dar problema de somar, e dividir e multiplicar, né? À medida que tu avança, tu vai tendo problemas mais difíceis. Para quê? Para testar mais a tua mente. Então, o que acontece? Do ponto de vista espiritual, o que nós temos que fazer? Nos livrarmos dos problemas da matéria, né? Esquecermos a matéria de uma determinada maneira. Bom, eu posso então ir para casa, começar a meditar, a largar toda a matéria e não me preocupar? Não, é a nossa enxada. Nós não podemos quebrar o cabo da nossa enxada, não podemos simplesmente dar a nossa enxada, não, vamos ter com que trabalhar. É o nosso mecanismo de evolução, mas a gente tem que dar o real valor para ele, quer dizer, é só um mecanismo de evolução, não é importante. Então chega em determinados pontos da vida da gente, dependendo, que não é igual para todo mundo, mas assim, a pessoa se submete, porque de uma maneira geral, conforme a gente evolui, a gente passa a escolher a nossa encarnação, reencarnação. Então a pessoa chega e diz assim: olha, agora eu quero vir
de uma maneira assim. Eu quero ter problemas físicos para me livrar de todas as questões físicas, e eu quero ter problemas econômicos, eu quero ter problemas não sei o quê. Então a pessoa escolhe como prova para fortalecer o caráter dele em determinadas características que ele quer. Inclusive é interessante que tem um dos livros do Chico Xavier, que não me lembro o nome agora, mas num dos livros do Chico Xavier, ele fala de uma moça, claro, provavelmente no século passado, ou no início do século passado, ou até no outro, que era muito bonita, que era não sei o quê, e que ela usou a beleza dela para causar mal de várias... Bem que nas últimas encarnações eu tenho vindo feia, gorda, né? Quer dizer, à medida que ela evoluiu, ela já começa a não dar bola para aquilo ali. Ela já precisa de um outro tipo de experiência. Lembrando só que o seguinte, que não interessa o que tu vai passar na Terra. Interessa é como tu vai passar para saber como é que tu vai chegar do outro lado. Entendeu? O que tu vai fazer das experiências que tu tem? Como é que tu vai interpretar, entender, processar e dar sentido para essas experiências? Claro que quando tu não tem conhecimento, é obrigatório todo mundo ser espírita? Claro que não. Cada um tem que seguir na sua religião. O espiritismo não faz proselitismo. Mas à medida que tu entende, é mais fácil tu passar. Por isso que Cristo disse assim, eu vou mandar para vocês o Consolador. Ele não dizia assim, eu vou mandar para vocês a solução dos problemas. Ele disse assim, eu vou explicar para vocês por que vocês estão sofrendo. Nós estamos sofrendo como provas. Então pessoas muito boas, elas já pedem provas mais complexas. Olha, eu quero uma prova mais difícil. Às vezes ultrapassam, às vezes sucumbem. Muitas vezes ultrapassam. Então tu pode ver que as pessoas mais humildes, que estão passando as provas mais difíceis, muitas vezes são as pessoas que têm mais paciência, mais calma, mais tolerância, mais resiliência, mais determinação. E às vezes a gente, com todas as coisas de bom, uma boa família, com dinheiro, não falta comida, não sei, estraga o celular e a gente entra em parafuso. Briga com o namorado, quer se suicidar. Acontece qualquer coisa, quer dizer, a gente não tem a estrutura que uma pessoa que está lá na linha de frente tem. A estrutura. E a gente, muitas vezes, não tem nem condições de suportar aquela prova. Então, quando Jesus diz, olha, cada um é dado de acordo com a capacidade de suportar a prova. Para nós não são dadas provas difíceis porque nós não temos capacidade ainda, porque a nossa evolução espiritual não é tão grande assim. Perfeito. É interessante, né? Várias vezes a gente teve a oportunidade de visitar pessoas até muitas vezes acamadas, e a gente tem muitas vezes aquela pretensão de nós levarmos o consolo e a solidariedade, e quem recebe o consolo somos nós, através daquelas pessoas que muitas vezes estão ali acamadas, nos dão verdadeiros ensinamentos. Claro. E tu sabe essa experiência que eu contei do rapaz do pãozinho? Depois, em seguida, eu comecei a verificar que várias pessoas humildes tinham esse tipo de posição. Minha esposa tentou dar umas fraldas para uma criança, para uma senhora que tinha uma criança, e ela, não, mas não é do tamanho, deixa para outra que precisa. Se é alguém como eu, não, me dá aqui que eu já vou trocar por alguma coisa. Sim. Um dia eu fui comer um lanche com a minha filha, que a minha filha veio de Porto Alegre e é muito amiga de um cara que produz lanche. E daí estava um rapaz mexendo no lixo, eu disse, pô, que vergonha eu ficar comendo aqui, Sim. E aquele rapaz mexendo no lixo, eu disse, tia, vem cá que eu vou te pagar um lanche. Ele disse, não, obrigado, já jantei. Tu imagina se sou eu já cheguei, tá, me dá que eu vou comer em casa amanhã de manhã. Ele disse assim, não, obrigado, já jantei. A honestidade, né? Então assim, são espíritos muito mais evoluídos que eu. Pô, a gente fica até com vergonha. Não, aquilo é um tapa na cara, assim, os dois me humilharam, arrastaram pelo chão. Se é eu já levo, eu não, alguém pensa assim, eu já levo para casa o lanche. Me dá que eu vou comer amanhã de manhã. Eu disse, não, obrigado, já jantei, não quero. E o outro que diz, não, deixa para as pessoas que precisam mais que eu. Imagina, no nosso caso, não deixa para outro que precisa mais que eu. São ensinamentos que a gente tem, né? Entendeu? Então, assim, essas pessoas estão passando provas difíceis, que é a prova da evolução espiritual deles. Para nós encerrarmos então, Alexandre, o Sermão da Montanha seria assim a pura prova de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberam superar as dificuldades da vida? O Sermão da Montanha, ele vai nos mostrando uma série de regrinhas que a gente vai ter que passar e superar de uma maneira certa, né? Que é como diz Joana de Anjos, assim, sem murmurar, né? Aguentar todo esse tipo de coisa. Inclusive no Sermão da Montanha tem uma coisa que diz o seguinte, os mansos herdarão a terra.
E é interessante quando Jesus diz isso, porque segundo a espiritualidade nos diz que nesse momento de transição planetária que nós estamos, alguns espíritos muito difíceis já não estão mais reencarnando aqui. Ou seja, os mansos vão herdar a Terra. Então, no Sermão da Montanha, ele vai dando toda a fórmula dos, olha, é isso que vai acontecer. Inclusive, é importante que Gandhi, que não era cristão, ele dizia o seguinte, e não aceitava muitos cristãos, porque os cristãos tinham feito barbaridades horrorosas na Índia, né? Ele dizia assim, não, tu pode queimar toda a Bíblia, se tu deixar o Sermão da Montanha, tá ali toda a fórmula para te superar todas as dificuldades, para te entender o que é a vida e para te saber te posicionar. Né? Perfeito. Alexandre, queremos te agradecer muitíssimo a tua participação aqui junto conosco, trazendo esclarecimentos, conforto e um consolo a nós todos com esse tema maravilhoso que é sobre o sentido da vida, que possamos e viver com muita intensidade, com muito amor, né, no caminho do bem e o bem que tu nos fizesse. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso. Volte sempre. É só me convidar. Perfeito, então. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer à Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, o senhor diretor-presidente, na pessoa de Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o competente técnico aqui da rádio, Sidney Coelho, nosso muito obrigado, a Liga Espírita Pelotense, a senhora presidente da LEP, a senhora Fernanda Farias, agradecer também toda a direção da Liga Espírita Pelotense, a nossa equipe da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso competente técnico de transmissão, nosso amigo, nosso irmão Cláudio Leão, nosso muito obrigado. Agradecer novamente a brilhante presença do nosso amigo Alexandre Barum, que abrilhantou esse programa. E não esquecendo a vocês, amigo e amiga ouvinte, aqueles que estão nos assistindo, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui, esperando por vocês. Desejamos sim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.